Fala galera, chegando com as informações importantes do Cruzeiro nesta terça-feira. Preparação encerrada para o duelo com o Atlético. 3 jogadores não foram para Brasília e eu vou explicar os motivos. Matheus Pereira, Gabigol e o Wallace. O que pode fazer o técnico Fernando Diniz? A expectativa de um time bem forte diante do Atlético para buscar a segunda vitória seguida no campeonato estadual. Saídas importantes na categoria de base do Cruzeiro. Tem um áudio circulando aí com algumas situações também para a gente abordar. Tudo isso você confere a partir de agora na Samuca TV. Vamos lá, pessoal. Antes, aquele pedido sempre importante para você deixar o like, hein? É só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo. Você que ainda não é inscrito aqui na Samuca TV, faça a inscrição. Na sequência, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Vamos juntos com as quentes do dia, sempre com oferecimento de KTO. Acesse kto.bet.br na hora de apostar, se divertir, de palpitar. kto.bet.br. Jogue com responsabilidade. Para maiores de 18 anos, onde a diversão acontece na KTO. Cada jogo é único. Vamos lá, porque tem circulado por aí um áudio de uma conversa que foi vazada do Adilson Batista, que é o diretor da categoria de base do Cruzeiro. Ele que tem aí o trabalho neste momento na base do clube, é o responsável direto pela formação do Cruzeiro. E o Adilson, ele depois desse áudio até conversou com o Pedro Lourenço, que é o dono da SAF do Cruzeiro. Os torcedores estão repercutindo nas redes sociais, no áudio ali em determinados momentos, uma conversa do Adilson com uma pessoa, falando sobre dar mais oportunidades para os garotos da base, ao invés de alguns que foram contratados. E aí eles citam o Peralta, o Jonathan Jesus. Enfim, é o áudio que todo mundo aí já acompanhou. E em meio a isso, 2 saídas foram confirmadas hoje na base. O Ciro Leães, que ele era o coordenador metodológico da base, essa informação até foi antecipada pelo Crias da Toca, sabe de tudo da base. Ele foi desligado do Cruzeiro. E o Fabrício, o ex-volante, grande Fabrício, gente da mais boa qualidade. O Fabrício era auxiliar técnico geral e ele acabou pedindo para sair. O Fabrício decidiu deixar a base do Cruzeiro neste momento. O Adilson Batista, ele segue no momento como diretor da base do Cruzeiro e comandando a gestão de base na era Pedro Lourenço. Até o Adilson, ele já teve essa conversa com o Pedro. Vamos acompanhar a sequência disso, mas por enquanto ele comanda normalmente a categoria de base do Cruzeiro. Vamos lá, porque o Cruzeiro, ele já chegou em Brasília. Nesta quarta-feira estaremos diretamente em Brasília. O Cruzeiro diante do Atlético e com um time forte, hein? Apenas 4 jogadores não viajaram. O Caio Jorge, a gente já tinha falado aqui, hoje até ele fez um treino físico na Toca da Raposa 2. Vem se recuperando aí de um incômodo no tendão. Deve voltar no sábado. E outros 3 sendo preservados: Gabigol, Matheus Pereira e o Wallace. O Wallace ainda um resquício daquela pancada que ele recebeu, da entorse, por causa da entrada do Oscar. Até atuou depois disso, e atuou bem inclusive. E agora uma precaução. E o Matheus Pereira e o Gabigol, uma decisão do departamento de fisiologia do Cruzeiro, porque o Cruzeiro ele vai monitorar alguns atletas e estabelecer uma rotina individual para os jogadores. Vai segurar quem precisa ser segurado, né? Administrar minutos. Então, isso deve acontecer com outros jogadores ao longo deste início de temporada. Então, neste começo, o Cruzeiro decidiu até para no sábado ter aí o Matheus Pereira, ter o Gabigol
100% para esse jogo e ficando fora então desta viagem. Nada além disso é o que a gente pode trazer para todos vocês aqui na Samuca TV. E aí, o que eu tinha falado, que a ideia é ter um time muito forte, porque Fabrício Bruno tá de volta, Dudu tá de volta e todos os outros titulares. Então, se a gente considerar o time que vinha jogando como titular, o Cruzeiro vai ter Cássio, William, Fabrício Bruno, João Marcelo e Marlon, Lucas Romero, Matheus Henrique, Eduardo e Dudu. Cássio, William, João Marcelo, Fabrício Bruno, Marlon, Lucas Romero, Matheus Henrique, Eduardo e Dudu. 9, apenas 2 mudanças. Aí vamos ver o que vai fazer o Fernando Diniz para a vaga do Matheus Pereira e para a vaga do Gabigol. O restante, todo mundo relacionado. Os garotos que estão treinando com o profissional ainda não serão opções. E vamos acompanhar. O Cruzeiro chegou com muitos torcedores na porta do Hotel Windsor Plaza em Brasília e o time concentrado para buscar essa vitória, sabendo que do outro lado tem o Atlético, que este ano vai disputar a Série B do Campeonato Brasileiro, que se reforçou, e aí o Cruzeiro tendo a chance então de um bom teste do outro lado para começar essa campanha aí de buscar a liderança, a primeira colocação geral na fase de classificação do Campeonato Mineiro. Tá falado, pessoal? Um abraço, até a próxima. Vamos que vamos!